Olá, estamos aqui de novo. Na aula de hoje nós vamos terminar o assunto juros simples com 3 exercícios que eu tinha prometido estar faltando para vocês então conseguir fazer a primeira parte da avaliação 1, que é referente a juros simples. Tranquilo? Então já vou mostrar para vocês 3 exercícios que estavam faltando. Vamos lá, minha gente, então. Então vamos lá, exercício número 6. O preço à vista de uma mercadoria é de R$10.000. Geni pode, entretanto, pagar 20% de entrada no ato e o restante em uma única parcela de R$10.160, vencível em 90 dias. Admitindo-se o regime de juros simples comerciais, a taxa de juros semestral cobrada na venda a prazo é de... E aí vocês têm as alternativas. Eu aqui não coloquei para ganhar espaço. Então, olha só, a primeira coisa importante nesse exercício aqui, ele fala em preço à vista. Segunda coisa que ele fala importante aqui, que ele vai pagar 20% de entrada no ato. Ele fala também que o restante em uma única parcela de 10.160, vencível em 90 dias. Fala também em juros simples comerciais. E ele quer que a gente calcule a taxa de juros semestral, cobrada na venda a prazo. Isso é importante. Então, sublinhe algumas coisas aí que vão nos ajudar a interpretar o problema. Primeira coisa, vamos montar um fluxo aqui para vocês entenderem o que está se passando. Então, olha só. O que aconteceu? Saiu uma mercadoria na loja, estou fazendo o fluxo do ponto de vista da loja. Saiu uma mercadoria na loja no valor de R$10.000, saiu hoje, certo? E foi dado, ao mesmo tempo que saiu essa mercadoria, foi dada uma entrada, por quem comprou, evidentemente, no valor de 20% desse valor. Ou seja, a entrada que foi dada, ela corresponde a 20% vezes 10.000. Então isso aqui a pessoa tinha, ela deu no ato da compra. Isso equivale a R$2.000. Então a entrada que essa pessoa deu foi de R$2.000. Muito bem. E aí ele fala o seguinte, e o restante em uma única parcela de 10.160. Então significa que ela deu uma entrada de 2.000 e ainda deu mais uma parcela, ele fala em parcela, vencível em 90 dias, no valor de R$10.160. E ele quer que a gente calcule qual foi a taxa de juro ao semestre que foi cobrado na venda a prazo. Esse seria o fluxo de caixa original. 10.000 saiu da loja, entrou no mesmo momento 2.000 e ainda vai entrar daqui a 90 dias R$10.160. Muito bem. Primeira coisa, a taxa de juros é o custo do dinheiro sobre o quê? Sobre o valor que a pessoa ficou devendo. Portanto, o nosso PV não é 10.000. 10.000 é o preço à vista. E só seria 10.000 se o cara não tivesse dado nada de entrada. Mas ele deu. 2.000 ele tirou do bolso dele e deu de entrada. Logo, o valor que ele ficou devendo, que eu chamo de PVF, o valor que vai ser financiado, ele sai da diferença entre o preço à vista menos a entrada. Então, o valor que ele ficou devendo vai ser igual ao quê? A 10.000 menos R$2.000. Então, ele ficou devendo 8
R$1.000 para a loja. Esse será o PV da operação. Esse é a parte que ele ficou indisponível, que a loja pode cobrar juro. Tranquilo até aqui? Entenderam o que foi feito até aqui? Muito bem, então esse é o PVF, é o nosso capital, que ficou devendo. O que seria o 10.160? Repara, o 10.160 que ele vai pagar daqui a 90 dias é o valor que ele vai pagar exatamente pelo que ficou devendo hoje, que é 8.000. Só que como ele vai pagar daqui a 90 dias, esse 10.160 será o nosso FV, que ele fala que é a nossa parcela. Então o nosso FV é R$10.160. Em que prazo ele vai pagar isso? Daqui a 90 dias. E qual foi a taxa, então, que foi cobrado sobre o valor a prazo? Qual é o valor a prazo? Qual é o valor que ele ganhou prazo? Os 10.160. Em relação a quem? Aos 8.000 que ele ficou devendo. Então, isso aqui agora, nós temos o PV, nós temos o FV, nós temos o N e vamos calcular a taxa. E também podemos ter o juro em forma absoluta. Quanto que foi o juro de forma absoluta? É tu pegar 10.160 e diminuir de 8.000. Então, o juro que foi cobrado dele foi no valor de R$2.160. Então, aqui estão todos os nossos dados. Temos o PV, temos o FV, temos o N e agora acabamos de ter o juro. Com isso aqui, a gente então consegue calcular qual é a taxa de juro ao semestre. Então, pegamos a fórmula I igual a juro dividido por PV vezes N. Sempre vamos pegar a mais fácil. Então vamos lá. Quanto que é o nosso juro? Nosso juro é 2.160. Qual é o nosso capital? Cuidado, não é 10.000, é o que ele ficou devendo. 8.000. Qual é o prazo? Muito cuidado quando formos botar o prazo. Temos que olhar para o prazo da operação, em que unidade de tempo ela está, no caso é dias, e qual é a unidade de tempo da taxa de juros, que no caso é semestre. Cuidado, temos unidades de tempo aqui diferentes, então temos que compatibilizar, usar a regra prática. O que diz a regra prática? NO sobre NI. O que é o NO? O NO é sempre o prazo da operação. O que é o NI? O NI é o prazo da taxa. Então aqui vai ficar 90 por 180. Por que 180? Um semestre comercial. Ele fala, ó, juros comerciais por causa disso, ó. 180 sobre 90. Então, vezes 90 por 180. Então, o que nós temos que calcular para chegar na taxa de juros? Pegar 2.160, dividir por 8.000 vezes 90 por 160 e multiplicar por 180, perdão, e multiplicar por 100. Vou fazer aqui, quanto que dá isso com HP 12C? Vamos lá. 2.160 enter, 8.000 enter, 90 vezes, 180 divide, divido novamente e 100 vezes. Quanto que dará a minha taxa de juros ao semestre? Vamos lá, vamos fazer aqui na HP, FREG e vamos lá. 260 enter, 8.000 enter, 90 vezes 180 divide 100 vezes. Isso aqui dará 54% ao semestre. Essa será a nossa taxa de juro do problema 6. Exercício número 7.
vocês também encontraram dúvida e me pediram para fazer, estou fazendo. A quantia de R$30.000 foi aplicada a juros simples. Por enquanto é só simples, mas logo logo teremos desconto. Juros simples o quê? Exatos. Cuidado, ele deu a convenção aqui. Do dia 17 de maio ao dia 10 de outubro do corrente ano. Calcule os juros obtidos a taxa de 18% ao ano. E aí ele pede para efeito de exercício para a gente desprezar os centavos. Vamos ver quais são os dados do problema. Quando ele fala a quantia de 30.000, todo mundo sabe que isso é capital. Então, 30.000 é meu capital. Esse capital, ele cobrou juros simples exato, ele deu a convenção do juro exato, 17 de maio ao dia 10 de outubro do corrente ano. Calcule os juros obtidos a taxa de 18% ao ano. Ele disse também que a taxa é de 18% ao ano. Ele quer que a gente calcule o quê? Os juros obtidos. Então ele quer os juros, só que ele quer pelo critério de juros exatos. Bom, lembrando, o que é juros exatos? É uma convenção na qual o tempo da taxa quando vem ao ano tem 366 dias ou 365 dias. 366 se no caso for bissexto, se não for 365. E o prazo da operação se conta todos os dias efetivamente decorridos entre a data inicial e a data final. Então, evidentemente, para a gente não demorar muito tempo, esse cálculo de quantos dias foi emprestado esse dinheiro por juros simples exato, damos preferência para fazer com HP ou damos preferência para fazer com a planilha eletrônica Excel. Eu já mostrei para vocês mais ou menos como é que é. Então, como é que a gente faz esse cálculo de quantos dias tem de 17 de maio ao dia 10 de outubro do corrente ano? Certo? Ele fala aqui, corrente ano. Qual ano? Vamos imaginar que seja o ano de 2020. Então, a data inicial dessa operação, ela foi o quê? 17 de maio de 2020. A data final dessa operação foi o quê? 10 de outubro de 2020. O cara está perguntando, podia ser 2019? Podia ser 2018? Sim, eu botei 2020, ele deixou em aberto isso. Escolhe o ano, escolhi. E eu quero saber qual é o prazo, que é o meu N. Evidentemente, se eu dei duas datas, ele quer saber o prazo em dias. Então, como que a gente faz isso na máquina? Já falei para vocês, primeira coisa, a máquina tem que estar no visor um DMY. Se não tiver, é simples. Se não tiver o DMY, o que tu faz? Tu aperta no G e aperta no 4. Pronto. Vai aparecer o DMY. Muito bem. Agora, o que a gente faz? Pega a data inicial e se aperta no F, caso não esteja programado, e no 9, para trabalhar com todas as casas depois da vírgula. Vamos supor que esteja assim a máquina de vocês. Então, tu aperta F9. Pronto. Então, agora, com isso aqui, o que nós vamos fazer? O DMY está no visor, notem ali, ó, tranquilo. Se não tiver, o que a gente faz? Vamos supor que a máquina esteja assim, sem nada. E eu quero botar o DMY, o que eu faço? Aperta no G4. Pronto, aparece o DMY, repare lá no visor lá. E 9 casas depois da vírgula para fazer cálculo de calendário. E vamos lá. Digita 17. Aliás, antes, dá um FREG, limpa a máquina, dá um FREG, perdão. E aí tu vai, 17, digita, aperta no ponto e vamos colocar o mês, 05. E o ano completo,
2020, sem separar o mês do ano por ponto, como eu estou fazendo aí. E dá um Enter. Pronto, a primeira data está guardada. Vamos colocar agora a segunda data, que é 10 de outubro. Mesma coisa, 10, ponto, o mês, 10, e o ano completo, sem separar o mês do ano por ponto. 10.10, 2020. Pronto, a outra data. Agora o que a gente faz? Estão vendo essa teclinha aqui onde fala EX embaixo em azul, delta diz? Então vocês vão apertar G, delta diz. O que é esse delta diz? Ele calcula a quantidade de dias que tem exato, primeiramente, que é o que a gente quer, entre 17 de maio e 10 de outubro. Então é só fazer G, delta diz. Pronto. Quantidade de dias, 146 dias pelo ano civil, que é o que nos interessa. Caso o problema pedisse pela convenção do juro comercial, que fosse comercial não exato, e tu quisesse ter a contagem, no caso da HP, bastaria tu apertar X troca com Y. Aí te daria o quê? 143 dias, aí isso aqui é a contagem pelo ano comercial. Só que nos interessa, em função do problema aqui, ó, juros simples exatos, a contagem do civil. Então aperta de novo, X troca com Y, tu tem os 146 dias que interessa. Então pronto, o nosso prazo será de 146 dias na nossa operação. Tranquilo, né? Então aqui, nosso prazo, 146 dias. Muito bem. Segunda coisa que nós temos que fazer. Novamente, ó, o tempo da taxa está o ano e o prazo da operação está em dias. Está diferente. O que nós vamos fazer? Adequar. NO, prazo da operação, 146, prazo da taxa, ao ano. Ano exato, 365, vamos supor. E aí, então, é só calcular. O que ele quer que eu calcule? Juro. Pega a fórmula e coloca. Juro igual a PV vezes I vezes N. E vamos lá. 30.000 vezes 0,18 vezes 146 por 365. E vamos fazer o cálculo. Arranjar um cantinho aqui, vamos fazer o cálculo aqui. FREG, vamos lá. 30.000, Enter, 0,18 vezes 146 vezes 365. Divide, vamos fazer aqui, 30.000, Enter, 0,18 vezes 146 vezes 365, divide. Está aí o valor do juro, R$ 2.160. Tranquilo? Exercício número 8. O último de juros simples que eu preciso que vocês tenham como exemplo para depois fazer a primeira parte da avaliação. Um boleto bancário no valor de R$ 300 venceu no dia 10 de março e foi pago no dia 26 de setembro do mesmo ano. Uma dica importante aqui. Esse boleto ele tem um valor de R$ 300 e ele vence no dia 10 de março. Data de vencimento 10 de março. Data do pagamento 26 de setembro do mesmo ano. Então, nota-se que foi pago com atraso esse boleto. Porque o vencimento era 10 de março, ele só pagou dia 26 de setembro.
Determine o valor pago, sabendo que são cobrados juros diários, a taxa de 1,5 ao mês, e uma multa de 5% sobre o valor de face. O valor de face, no caso aqui, esse valor de face que ele está querendo dizer, é que está na face do boleto. Ou seja, o valor que está na face do boleto são os R$300. É isso que ele quer falar. Muito bem. Então, primeiramente, vamos calcular qual é o juro que esse cara pagou. Certo? Então, o valor do capital era 300, era o valor do boleto. Novamente, não temos o prazo ainda pronto aqui, temos que calcular o prazo. Vamos devagar. O que mais que ele deu aqui? Ele quer saber o valor pago, que são cobrados juros diários, então ele deu uma taxa, 1,5 ao mês, e falou numa nova dívida, um encargo aqui, uma multa de 5% vezes o quê? Já falei para vocês, R$300. Quanto que é 5% de R$300? 300 enter, 5%. Então a multa a gente já sabe que foi de R$15. Tranquilo? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Vamos ver qual foi o valor dos juros que ele pagou em atraso. Notem, é como se a gente tivesse uma data inicial, a data do vencimento, que no caso é 10 de março, vamos botar de 2020, e a data final, que foi a data do pagamento, foi 26 de setembro de 2020. Então, qual será novamente o nosso prazo em dias? Tranquilo? Vamos calcular. FREG, lá vamos nós, 10.03 de 2020, Enter, 26.09 de 2020, G, delta diz. Vocês já viram isso no exercício anterior. Então, 10.03 de 2020, Enter, 26.09.2020, 26.09 de 2020, G, delta diz. Então, isso aqui será 200 dias. Pô, venceu dia 10 de março, foi pago 26, é 200 dias de atraso. Então, o juro aqui será... A fórmula é essa, PV vezes I vezes N, não muda nada disso aqui. Então vamos lá, juro igual, qual é o PV? 300 vezes, qual é a taxa? 0,015, 1,5% vezes 200 dias, qual é o tempo da taxa? Ao mês, qual é o prazo aqui? Vamos botar aqui, seguindo a nosso modelo, 200 dias, 200 dias e a nossa taxa ao mês. Então, isso aqui fica 200 por 30. Então, esse é o juro que vai ser cobrado dessa criatura. Então, 300, enter, 0,015 vezes 200 vezes 30, divide. Então, vai ser cobrado desse cara R$30 de juros pelo atraso na operação. Vou botar aqui do lado. Então, 300, enter, 0,015 vezes, 200 vezes e 30, divide. Está ali o valor, R$30. Como ele está perguntando qual é o valor que vai ser pago, então o valor pago vai ser os 300 que ele está devendo, que é o boleto, mais 30 de juro e mais 15 da multa. Então, o valor
pago será de R$345. R$300 que ele tem que pagar o boleto, 30 de juros e 15 da multa. R$345. Certo, minha gente? Esses eram os 3 exercícios que estavam faltando para a gente completar a parte de juros simples. Logo, logo nessa semana, vou começar a gravar a aula de desconto, que é a segunda parte da nossa avaliação. O que vai acontecer agora? Vou mandar uma lista para vocês, já valendo nota agora, com 5 exercícios de juros simples, lá para o Black, para vocês irem respondendo, que será a primeira parte da avaliação. Segunda parte da avaliação, vou mandar após explicar exercícios de desconto. Tudo bem? Então, até a próxima.